Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar aqui o nosso quinto vídeo da monitoria de projeto geométrico de estradas. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz para lançar as curvas que a gente calculou anteriormente ali, tá bom? Então assim, ó, eu coloquei aqui os cálculos das minhas curvas aqui, ó, para poder conferir, né? Ver se saiu tudo certinho ali no lançamento das curvas. Então assim, ó, eu fiz os cálculos aqui, inicialmente uma curva com transição e uma curva circular simples, tá? Na curva, para lançamento então da curva circular simples, o Civil 3D vai nos pedir só o raio adotado. Nesse caso aqui, o meu caso, eu adotei 250 metros. Lembrando que para fazer o raio tem que encontrar o raio mínimo. Ou vocês calculam ele, né? Ou vocês busquem na tabela do DENIT. Eu calculei o raio mínimo aqui, ó, para minha rodovia, né, que é uma rodovia de classe 3 com terreno ondulado, aqui que o meu LMD deu 10,08 e a minha velocidade diretriz então de 60 km por hora, né, para essa classe e a classificação do terreno, e eu encontrei aqui 149,19, tá? Buscando na tabela normativa do DENIT, que tem lá os raios mínimos, o raio mínimo aqui para minha categoria aqui de rodovia, que a minha rodovia se enquadrou, seria 150 metros, tá? Mas eu optei por adotar um raio aqui de 300 metros para fazer minha curva com transição, tá? Para lançar a minha curva com transição no Civil 3D, eu simplesmente vou precisar o raio adotado e o comprimento da minha espiral, que no caso a gente viu em aula que o comprimento da espiral é o LE e na bibliografia do Glauco, que é onde eu me baseei aqui para fazer esses cálculos, seria o LS. Nesse meu caso aqui adotado, né, o meu LS calculado, né, é 98 metros. Lembrando que a fórmula de cálculo aqui da espiral, então, que é o LS, então eu calculei meu LS mínimo com a fórmula que a gente viu em aula, o LS máximo, então, com a mesma fórmula que a gente viu em aula, peguei os dois, fiz uma média que deu 98 metros, tá? Eu adotei 98 metros e aqui segue, daí tem todo o passo a passo do cálculo aqui da curva com transição. Eu vou postar isso aqui depois lá no Google Class para vocês terem uma base então do cálculo aqui das curvas. E para a curva circular simples, eu calculei então o raio mínimo ali, que no caso, nesse nosso caso aqui é 150 metros, e eu vou adotar um raio de 250 metros, tá? Aqui tem todos os cálculos aí da tangente e do desenvolvimento então da curva, onde a gente encontra os estaqueamentos aqui das nossas estaqueamento das nossas estacas aqui, então estaca PC e estaca PT aqui da curva circular simples e da curva com transição também aqui tem a fórmula aqui, ó, como que encontra cada estaca, tá? Tem a fórmula aqui, tá? Inicialmente, pessoal, eu gostaria que vocês apagassem então aquelas informações que a gente fez antes aqui das reflexões e tal do terreno e apagassem também a nossa linha diretriz aqui, a polilinha que fica atrás do alinhamento aqui para não causar nenhum erro no lançamento então das nossas curvas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida como que a gente faz para o Civil 3D gerar uma tabela com o quadro aqui das nossas linhas do nosso alinhamento aqui, que contém as informações de azimuth, distância, estaqueamento e tal, para a gente poder calcular as deflexões. Primeiramente, então, aqui para a gente fazer essa tabela, vocês cliquem na linha, tá? Do alinhamento de vocês, ele vai abrir essa janela aqui em cima. Vocês cliquem, vão aqui, ó, em ADD Labels, tá? Em Single Segment, aqui, ó, tá? No meu caso, eu já fiz aqui a adoção, aqui eu já cliquei na minha linha. Eu não vou clicar de novo porque se não ficar duplicando a linha e no relatório ele vai sair duplicado. Então, assim, ó. Vocês cliquem aqui no caso, ó, clica, vai aparecer aqui L1, tá? E se no mesmo sentido do estaqueamento, vocês cliquem na próxima linha, aqui da nossa poligonal, vai aparecer L2, tá? E cliquem na terceira linha, vai aparecer L3, tá? Vai aparecer L3 aqui, ó. Tá aqui o L3, tá? Feito isso, vocês deem Enter, então, né? O nosso alinhamento vai continuar selecionado. Vocês vêm aqui em ADD Tables, ADD Segments, tá? Então ele vai aparecer aqui, ó, uma tabela de criação, uma tabela da criação do alinhamento, né? E aí assim, ó, vocês selecionem aqui o nosso alinhamento, no meu caso aqui o alinhamento 02, a gente só vai ter um alinhamento ali na curva. Deixem a opção marcado dinâmico,
tá? Essa opção dinâmico é assim, ó, pessoal, funciona assim. Quando você deixa marcado a opção estático, ele fica uma tabela fixa ali no desenho. Se vocês alterarem qualquer coisa no alinhamento, ele não vai alterar a tabela, vai ficar fixa ali. Se vocês colocarem dinâmica, se vocês alterarem o alinhamento, ele altera na tabela automaticamente os dados da tabela. Então eu recomendo vocês deixarem sempre dinâmico, tá? Aí deem OK, vai aparecer a tabela aqui, vocês podem colar ela em qualquer lugar do desenho, tá? Vocês podem pegar ela de dados depois. Mas aqui aparece, ó, no nosso alinhamento 1, então o nosso azimuth, L2 o azimuth, L3 o azimuth. Lembrando que para calcular as deflexões, então, que seria aqui o nosso AC, né? Aqui não aparece calculado ainda porque não tem nenhuma curva lançada. O Civil 3D só me lança aqui as deflexões quando ele tem curvas no alinhamento. Então, assim, lembrando então aquela regra que a Pro ensinou em aula pra gente, né? Que o lado direito tem uma forma e o lado esquerdo, no sentido caminhando, o caminhamento do alinhamento tem outra forma. No meu caso aqui, como ficou sempre para a direita, eu vou fazer o alinhamento, o segundo menos o primeiro. Então, para achar a deflexão, então aqui da linha 2 e da linha 2, a deflexão então da minha estaca, né, dos dois alinhamentos é o azimuth da linha 2 menos o azimuth da linha 1 e depois o azimuth da linha 3 menos o azimuth da linha 2, tá? Então aqui ele aparece todos os dados, aqui estaqueamento, início e fim do trecho, o comprimento do trecho e as coordenadas das estacas aqui, então, de início e final do trecho, tá? Então assim, é uma forma que Civil 3D faz aqui todos os azimuths para nós. A gente calculou do primeiro jeito justamente para fixar o conteúdo e saber o que a gente está calculando, né? Então assim, podem apagar essa tabela aqui, depois a gente vai criar uma outra completa com as curvas, né? E eu vou lançar então na ordem aqui da curva circular primeiro e depois a curva de transição, tá? No meu caso aqui a curva 2, então aqui, ó, conforme foi determinado, então a minha curva 2 é a curva circular simples aqui, ó, é a minha curva circular simples. Eu vou lá então na minha curva 2, tá? Eu vou selecionar o meu alinhamento, primeiramente, clico em editor de geometria aqui, tá? E nessa opção aqui, ó, que a gente faz o lançamento das curvas, tá? Então vocês cliquem nela e venham aqui, ó, em Free Curve File Between Two Entities e raio, né? Então cliquem nele, cliquem no primeiro alinhamento aqui, ó, na primeira linha então do nosso poligonal e na segunda linha da poligonal, tá? Ele vai pedir ali embaixo se quer maior ou menor que 180 graus, no nosso caso aqui é menor que 180 graus, já está marcado, então vocês deem Enter. Ele vai pedir o raio agora da nossa curva. Nesse caso aqui da curva circular simples é 250 metros. Então digitem, deem Enter, mais um Enter, pronto, calculado a nossa curva circular. Vocês podem vir aqui e conferir o estaqueamento, ó, estaca PC 143 mais 3,049, tá? Então a gente vai lá no desenho então, e confere aqui, ó, tá aqui, estaca PC 143 mais 3,05, no caso o Civil 3D usa todas as casas ali para fazer o cálculo, ele fez um arredondamento e tal, e colocou aquele valor lá na casa dos milímetros. Então estaca PT aqui, ó, 147 mais 15 com 285, e aqui, ó, 147 mais 15 com 288, tá? Milímetros aqui. Então, está calculada a nossa curva circular simples, tá? E para calcular a curva com transição, tá? Que é, no meu caso aqui é a curva 1, né? Que é a curva 1, eu optei aqui por fazer ela com transição. Vocês venham aqui, ó, nessa opção aqui, tá? Para lançar as curvas. E venham aqui, ó, em espiral livre, né? A curva espiral entre duas entidades aqui, ó, tá? Selecione novamente primeira linha do nosso poligonal. Na segunda linha, ele vai pedir se quer maior ou menor que 180 graus, no nosso caso é menor, daí em Enter, ele vai pedir o raio. No meu caso aqui, 300 metros, Enter, e agora vai pedir o LS ou LE, que é o tamanho da espiral. No meu caso aqui, 98 metros, tá? Vai pedir agora o tamanho da segunda espiral, também 98 metros no meu caso. Daí em Enter, mais um Enter, pronto, calculada a curva com transição. Vocês podem conferir aqui então o estaqueamento, daí a partir dos cálculos de vocês aqui, ó, a estaca TS, então 70 mais 5,57 mais 8 milímetros, então vamos lá aqui conferir aqui, estaca TS, ó, 70 mais 5,572.
tá? Então vocês podem ver aqui, ó, fechou, né? Tá na casa ali dos milímetros ali. A diferença que, como eu comentei anteriormente, é por conta que o Civil 3D usa todas as casas para fazer o cálculo. E aí é bem tranquilo, pessoal. Tá feitas as nossas curvas aqui. Lançadas as curvas, vocês podem cotar agora essas curvas, gerar o quadro das curvas, né? Vocês selecionem o alinhamento de vocês aqui, ó. Selecione o alinhamento, venham em ADD Labels, Single Segment, tá? E aqui no caso, como é uma curva de transição, a gente vai colocar os elementos aqui da espiral, da nossa curva circular aqui, né? E da espiral. Então assim, ó, primeira espiral, então entre a estaca TS e a estaca SC, vocês cliquem, tá? Vai aparecer aqui o comprimento então da nossa curva. Cliquem agora na curva circular, que fica entre a estaca SC e a estaca CS, tá? Cliquem aqui. Ele vai colocar o desenvolvimento da nossa curva, o nosso raio, e cliquem aqui na outra espiral, vai dar aqui 98 metros o comprimento da minha espiral. Lá na curva circular simples também, né? Cliquem só entre a estaca PC e a estaca PT, em qualquer ponto. Ele vai colocar aqui o desenvolvimento da curva e o raio da nossa curva, tá? Feito isso agora, pessoal, vocês deixem então o alinhamento selecionado e venham aqui em ADD Label, em ADD Tables, ADD Segment aqui, ó, tá? Deixe a opção dinâmica marcada, deem OK, tá aqui o quadro com todos os dados da nossa curva. Começando então o nosso estaqueamento aqui, a linha 1, espiral 3, curva 3, espiral 4, linha 2, curva 4, linha 3. Essa é a ordem do nosso alinhamento. Nesse quadro aqui tem todos os elementos geométricos, então, da nossa curva já lançados aqui, né? Você pode usar isso depois no relatório e também para ilustrar o trabalho, né? Então, assim, ó, vocês podem também... Depois vocês podem mexer aqui, pessoal, tem várias tabelas aqui de criação de curvas, ó, de linhas, espirais e tal. Vocês podem também, ó, tá cotando, criando labels aqui para as curvas, ó. Vocês podem colocar mais pontos aqui, mais informações aqui no desenho de vocês, aí vocês mexam aqui e vejam qual que é as informações que vocês querem colocar no trabalho. Lembrando que para aparecer aqui na curva, né, a gente precisa das informações aqui das estacas e desenvolvimento o desenvolvimento e o raio, né, da curva para estar constando aqui, mas consta ali na tabela. Aí tem formas aqui depois de colocar essas informações aqui na curva, aqui no desenho, a partir adicionando os labels ali, tá? Pessoal, então é isso aí, está lançada então a nossa curva. Com isso a gente já pode fazer a primeira entrega do trabalho e depois a gente vai começar a trabalhar então super elevação, super largura e vai lançar os bordos aqui da nossa rodovia e vai começar a trabalhar depois ali curvas horizontais, distância de visibilidade parada, todo o trabalho então para a gente seguir com o projeto da nossa rodovia. Depois a gente vai criar sessões, fazer diagrama das massas, vai montar tudo isso aqui no Civil 3D. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem ali é só me chamar no Google Class ali que eu respondo para vocês assim que possível. Tá ok? Um abraço e até mais, pessoal.